básico aí pra quem tá começando. Às vezes a pessoa tá assistindo aqui e fala, cara, eu nem vou pensar no pico da minha energia porque eu ainda não tenho hora de acordar, né? Eu ainda não tenho... A pessoa não tem energia. Pois é, eu nem sei o que é de energia. O que seria, André, assim, a gente parte de onde, cara? Assim, quero começar a partir de agora. Vamos pensar. Ponto 1. Primeiro, é importante que você tenha um método para fazer gestão da sua agenda. Né? Mas a gente já está pensando um pouquinho mais avançado. Todo mundo tem que procurar o seu método. Tá. Tem que estudar sobre isso e encontrar o seu método. Mas uma coisa que muita gente falha quando a gente fala em organização de agenda é ocupar todas as horas do dia com o trabalho. Por exemplo, eu tenho, hipoteticamente, 8 horas na minha agenda produtiva, 8 horas de trabalho. E eu marco 8 compromissos de 1 hora na minha agenda para serem executados no mesmo dia. Aí alguém me interrompe, eu já não faço aquele compromisso, já fico preocupado. Puxa, eu não fiz o relatório que eu tinha que fazer às 10 da manhã e já são 10h30. E a pessoa não vai embora, não para de falar. Eu preciso que ele vá embora, ele não vai embora, eu não quero falar não para ele, né? Aí 11 horas você vai começar aquele relatório, mas você já está com ele atrasado, já estou com 2 coisas atrasadas. Na verdade, está 1 hora atrasado só, né? E mas já compromete, né? O que acontece? Via de regra, quando você vai planejar a sua agenda, você precisa deixar janelas para essas horas, entre aspas, improdutivas. Porque, na verdade, são horas produtivas. Quando você está atendendo alguém, quando você está conversando na empresa sobre um assunto que vai te gerar mais negócio, mais venda, etc., é uma hora produtiva. Tá. Gerando empatia com as pessoas, engajamento. Se você não gera empatia e engajamento com as pessoas, às vezes a pessoa precisa te falar alguma coisa. Por exemplo, olha, todo dia eu chego no horário e você não chega, chefe. Só que ela tem medo de falar para o chefe que o chefe não chega no horário. Só que não existe empatia entre eles. Não existe uma relação de harmonia, profissionalmente falando. E aí a pessoa tem medo de falar. Só que esse medo que ela tem de falar atrapalha a produtividade dela e ela acaba, eventualmente, até procrastinando alguma coisa porque não consegue 1 hora para falar com o chefe. Tá. Então, conversar durante o horário de trabalho pode ser tão importante quanto o trabalho em si. E aí a recomendação prática, né? Para quem está começando do zero a organizar a agenda, você precisa deixar janelas para imprevisto na sua agenda. E evitar a ideia de colocar horário para fazer tudo. Não, eu vou na academia às 7h45 da manhã. Mas se você for às 7h45, for às 7, for às 9, tanto faz. Certo. O importante é que você tenha um bloco de trabalhos para fazer num bloco de horário. Digamos, no período da manhã, eu preciso fazer essas 4 tarefas. Certo. O horário que você vai fazer, faz uma adaptação. Nossa, isso é bacana. Isso é bacana. Cara, porque senão... É da hora, cara. Veja só, se eu tenho 4 tarefas, cada uma consome 1 hora, e eu vou marcar hora para começar e hora para terminar, 8 às 9, 9 às 10, etc. Quando você, 8h15, você não começou e você se sente procrastinador, já começa a dar aquela angústia. Nossa, já é 8h15, eu não comecei ainda, meu dia vai errado. Vai dar tudo errado. E aí vai mesmo, né? Porque quando você tem uma energia ruim, você não está fazendo aquilo que tem que fazer. Mas de quem é essa cobrança de 15 minutos? É uma briga com você mesmo. Só que é uma briga desnecessária. Que você poderia simplesmente pensar, eu tenho que fazer 4 tarefas antes da hora do almoço. Que daí a pessoa, eu acredito que eu já devo ter entrado também nessa onda aí, e aí eu acredito também muita gente que entra nesse ponto de determinar um horário, né, fica angustiado com aquilo, mas depois a pessoa desiste, né, de se organizar. A frustração. E aí vem outra questão, quando eu ajudo as pessoas a criarem novos hábitos, uma coisa que eu costumo dizer é que primeiro você cria um hábito, depois você melhora o hábito. Porque as pessoas querem começar já o hábito com perfeição. Por exemplo, é importante ir na academia 4 vezes por semana, fazer 1 hora de treino, então eu tenho que ir na academia 4 vezes por semana, treinar no mínimo 1 hora. Mas de repente um dia ela não consegue ir, ou não consegue ficar 1 hora porque chegou atrasado, porque não faz parte ainda da rotina dela ir para a academia naquele horário. Aí atrasou, já desiste de ir, daí já fica chateado porque desistiu, no dia seguinte desanima. A gente precisa ser flexível.
cobrar menos de nós mesmos. Porque a gente costuma se cobrar muito. Sim. Então, o que a gente tem que entender é que para começar qualquer hábito é doloroso, não é fácil. O importante é que você monitore o processo de criação e entenda que pode levar tempo. E outro desafio é que às vezes as pessoas se comparam com gente que já está indo na academia faz 4 anos, né? Não, mas o fulano é meu amigo e ele vai, rapaz... Ele olha o shape desse cara, já... Mas não pode, você precisa se comparar com o seu desempenho. Se você é sedentário, você quer 4 vezes por semana na academia, você foi 2, não vai estar progresso. Já, Então, a gente precisa se comparar com nós mesmos. É a minha evolução em relação ao meu passado. Enxergar isso aí, né? A Betina falou isso na semana deles, né? A gente teve 4 personagens aqui na bancada e ela estava explicando pra gente que o seguinte, no início da academia, Papo Academia, né? As pessoas vão e ficam nessa ideia, né? Eu vou 7 dias na semana, né? Ela falha a primeira vez e a partir dessa falha, ela se baseia totalmente nisso. Ela fala, não, já falhei hoje, amanhã eu já não vou de novo. Ela já, né, toma toda essa angústia pra si mesma. Virando uma bola de neve, e aí a pessoa começa a entrar numa angústia. Já falei mesmo, a pessoa já usa essa desculpa, né? Já não fui ontem, meu Deus, eu não consigo fazer isso não é pra mim, né? Eu não consigo fazer, já fica se julgando. Já começa. Eu acho que esse é outro grande desafio, né? Você ter a síndrome do impostor, né? Você acha que você não é capaz, você não faz aquilo, você não tem condição de fazer. Então, esse é um outro desafio da procrastinação. Estava começando a falar lá dos tipos de procrastinação. Tem gente que procrastina porque não confia em si mesmo. Não é porque ela não sabe organizar a agenda, não é porque ela está com preguicinha, é porque ela está com um pouco de medo de fazer aquele trabalho. Certo. E o medo é normal. Um pouco de falta de confiança é normal. É tipo, não vou conseguir, eu não tenho... Isso eu percebo também, viu, Jandão? Por exemplo, vamos supor, às vezes a pessoa determina uma meta ou ela precisa fazer algo e ela não faz por medo do fracasso, né? Às vezes, porque fala, não, né, vai que fracasso, eu vou ter que lidar com fracasso, e daí a pessoa fica postergando isso, né? Isso é uma coisa muito real, assim, que eu percebo, assim. E a gente tem que entender que é natural, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu tô com 48 anos, né? Então a minha expectativa é ter mais 48 pela frente aí com uma certa tranquilidade. Se eu olho, digamos que eu falhei uma vez de ir na academia, eu gostaria de 4 vezes por semana, fui só 3 vezes por semana essa semana. Se eu olho essa falha no dia que eu não fui na academia, parece que, meu Deus, né? Eu sou um procrastinador, eu não gosto da minha vida, eu não estou cuidando de mim, não estou cuidando da minha saúde, né? Eu nunca faço nada certo. Parece um desafio. Agora, se você olha para os quase 100 anos da sua vida, fala assim, olha, eu não fui na academia hoje, mas hoje é hoje, eu tenho 100 anos na minha vida. Tudo bem. Amanhã eu vou, hoje eu vou, né? Então, a gente precisa ter mais tranquilidade. Eu acho que a vida tem que ser mais leve, né? Eu falo muito isso também quando ensino sobre hábitos. A gente tem que levar uma vida mais leve, tem que levar mais numa boa. Porque, principalmente hoje, a gente se compara muito com o lado bom das pessoas, que é o que a gente enxerga na rede social. Né? Mas não vê o tombo que a pessoa leva lá fora da rede social, quantos anos que ela está fazendo isso, há quanto tempo está trabalhando, não percebe o sofrimento que foi a pessoa chegar lá. Você acha que foi fácil, não, mas com fulano é diferente. Mas já é professor, daí começou um podcast, é fácil. Mas não percebe os desafios que tem por trás de tudo isso.